Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, historiador e escritor. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. Peço para você que está vendo essa transmissão no Facebook, para você curtir a página e correr para o YouTube, se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, estará ajudando a impulsionar o outro lado da notícia. Peço também para você seguir no Instagram e no Twitter. Interessante a repercussão da direita sobre o plebiscito, a derrota da esquerda no Chile, no plebiscito da Constituição no domingo passado, uma repercussão que reflete exatamente o cenário político que nós estamos vivendo aqui no debate da sucessão presidencial. Nós temos o bolsonarismo cada vez mais mostrando que é o nazifascismo, um bando de corruptos, de ladrões, de gente depravada, degradada, que estão manifestando um anticomunismo assim, rombudo, primário, criminoso até, sobretudo nessas seitas de ladroagem, do fundamentalismo, Essa gente que encontrou aí exatamente o seu nicho de corrupção, de ladroagem e de manipulação ideológica. Muita gente se deixa levar por esses bandos, essa gente criminosa, bandidos, ladrões, corruptos e assim por diante. É o nazifascismo, as escâncaras estão cada vez mais enfiados nessa lama, nesse pântano nazista, fascista. Estão também nas redes sociais, os grupos aí de redes sociais, nas mídias bolsonaristas, os jovem pans da vida, uma coisa assim podre, nojenta, asquerosa, ladrões e criminosos, com esse discurso anticomunista aí primitivo, primário, Do outro lado, nós temos também um comportamento muito negativo do Ciro Gomes, que vai se dissolvendo em si mesmo, com as suas ideias medíocres e seus comportamentos treslocados. E tem aí a Simone Tebet, que vai subindo alguns degraus aí nos patamares das conformações políticas, Ela vai caminhando exatamente pela terceira via, uma via construída aí pela direita midiática e merece sim ser observada não só como candidata, mas também como porta-voz de uma ideia que traduz exatamente o pensamento da chamada direita midiática. Portanto, a repercussão do que aconteceu no Chile pela direita traduz exatamente tudo isso, Porque eles estão ligados, o espectro da direita está ligado por uma mesma ideologia, que é o domínio totalitário, autoritário, a ditadura ideológica, a prática de enfiar goela abaixo da população a opinião privada, depois colher esta opinião privada como se fosse opinião pública, ou seja, ditadura, manipulação ideológica, corrupção, bandalheira. Isso está, por exemplo, aqui no editorial do jornal O Estado de São Paulo, que diz o seguinte lá pelas tantas: inebriada pelo utopismo latino-americano, a carta lá do Chile, inicialmente motivada pela demanda de igualdade social da velha esquerda, tornou-se uma lista de desejos das esquerdas identitárias pós-modernas. Vejam aqui como isso tudo está carregado de conceitos e de ideologia. A linguagem é sabuja, uma linguagem vergonhosa, quer dizer, o povo lutar por soberania, por independência, os povos latino-americanos tradicionalmente humilhados, oprimidos, saqueados, escravizados. Quando o povo luta por sua independência, isso é utopismo. Vejam que é um linguajar rebaixado, um linguajar de gente vendida, uma elite completamente corrompida. Isso é a direita brasileira. Aí vai falar aqui que as ideias lá dos movimentos que fizeram com que o Chile chegasse a esse ponto de discutir a questão fundamental, que é a democracia, a Constituição, isso aí são ideias da velha esquerda, demanda de igualdade social da velha esquerda, como se eles fossem novinhos. Gente aí depravada, corrompida, defendendo exatamente um sistema político ditatorial, moldado pela dominação dos grandes grupos econômicos, hoje dominados pelos grandes conglomerados financeiros, que estão aí escudados ou garantidos ou mantidos por uma máquina bélica, um poderio militar gigantesco que produziu ao longo da história do capitalismo morticínios, genocídios, as guerras, as bestialidades todas aí da história, sobretudo aí do século XX, e que está acontecendo também agora no século XXI.
Então, essa é a ideologia, essa é a política da direita. A análise, portanto, lá do Chile, traz para cá exatamente essa questão de uma geopolítica dominada por um sistema ditatorial e corrompido. E isso está manifestado aqui pelo editorial do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Quando fala aqui da questão das esquerdas identitárias pós-modernas, isso é um problema, porque essas esquerdas pegam essas questões que são, vamos dizer assim, decorrência de tudo isso, desse regime, né, de parasitismo, de escravismo, de um regime de absolutismo, né, de controle absoluto, totalitário, né, pela dominação ideológica, pega as consequências de tudo isso, a decorrência de tudo isso e transforma isso exatamente em movimento político. Isso se chama oportunismo. A questão da misoginia, do racismo, da homofobia, da xenofobia, quando se trata isso de maneira dissociada das suas raízes, isso se transforma em oportunismo, que serve inclusive de instrumento pela direita, conforme nós estamos vendo aqui neste editorial do Estadão. Isso dá cartaz, elege. Muita gente fica famosa aí nas redes sociais, fica famosa inclusive na mídia. Muita gente é eleita com esse discurso, organizações são formadas exatamente com esse objetivo, né, que no fundo acaba atrapalhando a luta efetiva, que é a luta pela emancipação social, né, pela, vamos dizer assim, pela evolução para uma civilidade, uma sociedade com mais civilidade. Né? Isso está dito aqui com todas as letras, portanto, nesse editorial do Estadão. Isso vai ficar mais claro na frente, no próprio editorial do Estadão, quando ele vai atacar aqui a proposta lá da Carta do Chile, da Constituição do Chile, a proposta de Constituição do Chile. Essa questão do Senado, isso tem um peso muito grande no domínio político, porque o Senado tem um perfil mais conservador, tradicional, sobretudo na questão do judiciário. O judiciário precisa ser mantido distante da democracia, do controle democrático, do controle popular, porque está se falando do Estado democrático de direito. Quando se fala disso, está se falando das questões mais elementares, mais fundamentais também das demandas sociais, ou seja, da evolução social, do progresso social, no sentido de se ter uma sociedade desenvolvida, né, com mais civilidade. Portanto, quando a proposta de Constituição do Chile toca nessa questão, para o Estadão, isso vai fazer o quê? Vai trazer riscos à governabilidade. Governabilidade de quem? Da direita, desta ditadura. E traz também riscos à economia. Está dito aqui, ó. Somem-se aos riscos à governabilidade os riscos à economia. Se sindicatos tivessem direitos irrestritos de greve, fazendeiros perdessem direitos sobre suas águas, ou expropriações fossem pautadas não pelos preços de mercado, mas pelos que os políticos considerassem justos, entre aspas. Vejam que aqui também tem muita conceituação. Os sindicatos não podem ser livres para fazer greve. Os sindicatos têm que ser controlados por quem? Pelo poder ditatorial, exatamente pelo regime, não é isso? Nada de sindicatos aí propondo greves, fazendo greves, lutando por direitos do povo, dos trabalhadores. A água, então, nem se fala. Quer dizer, os fazendeiros vão perder o controle da água. Né? E a questão da terra, quer dizer, quando eles falam aqui que o mercado tem que estabelecer o preço, qual mercado? Eu vou falar isso daqui a pouco, né? E os políticos, quer dizer, não, o mercado é que tem que ditar o preço da terra, não os políticos. Os políticos é exatamente a democracia. Quais políticos? As organizações políticas, os partidos políticos, as associações, a tal da liberdade, a questão essencial de tudo isso. Liberdade de expressão, liberdade de organização. Isso também vai aparecer no editorial do jornal O Globo, que vai exatamente fazer apologia ao que é o pinochetismo. Vejam como eles estão ligados pela ideologia bolsonarismo, pinochetismo, nazismo, fascismo, que se contrapõe exatamente à ideologia da esquerda, ao Lula, a força das ideias do Lula, que batem, as ideias batem de frente com tudo isso aqui. É a democracia, a civilidade, a inclusão social, né, a verdadeira liberdade de organização, de manifestação, né, de expressão e assim por diante. Diz aqui, ó, artigos bem intencionados estavam condenados a virar letra morta, exatamente pelo poder ditatorial. Os cidadãos teriam direito assegurado pelo Estado à moradia digna,
em localização apropriadas, e vai por aí afora, eles põem entre aspas, que é para ironizar, ridicularizar. Vejam que é uma ditadura mesmo. No plebiscito do domingo, ao contrário das votações dos últimos 13 anos, o voto foi obrigatório. Não há, portanto, dúvida a respeito da vontade popular. Aqui está explícito essa questão de empurrar goela abaixo da opinião pública, a opinião privada, depois colher tudo isso como se fosse opinião pública. Então o povo decidiu. Isso é ditatorial. Então o povo manifestou contra tudo isso. O povo é contra ele mesmo, contra os seus direitos, contra a sua democracia. Vejam que é uma coisa assim, barra pesada. Prossegue. É compreensível o desejo de ter uma Constituição diferente da vigente desde a época de Augusto Pinochet. É compreensível, mas não é aceitável. Mas falta consenso sobre o caminho a seguir. Desde o início, o mais sensato teria sido promover reformas que garantissem mais direitos sociais, sem jogar fora o arcabouço jurídico liberal que garantiu ao Chile o posto de economia de maior sucesso na América Latina. Sucesso para quem? Qual é o arcabouço jurídico liberal? Aquele lá que foi rompido no final do século XIX, gerou, portanto, um regime, né, chamado imperialismo, de dominação, sabe, de exploração, de saque, de guerras e morticínios. Esse é o arcabouço dito liberal, sabe, que ficou lá atrás, ficou lá nos tempos das ideias de Adam Smith, porque na prática o capitalismo se mostrou exatamente incompatível com civilidade, com democracia, com progresso social. Surge, portanto, as ideias que se contrapõem a tudo isso, o chamado socialismo, que eles dizem que é comunismo, e isso precisa ser combatido com ferocidade, com ditadura. A essência do nazismo, do bolsonarismo, do lavajatismo, do pinochetismo, é exatamente isso. Isso aqui está manifestado aqui no editorial do jornal O Globo. A questão do sucesso da economia foi sucesso para quem? É importante fazer essa pergunta. Qual foi o resultado de tudo isso para o povo? As mazelas sociais, a questão da aposentadoria, dos direitos sociais, do emprego, da moradia, essas coisas todas que motivaram, como disse aqui o Estadão, as demandas por igualdade da velha esquerda, como se eles fossem novinhos, né? Vejam que é uma ditadura aí, né? O Globo faz aqui também uma matéria muito grande. É uma matéria aqui do Manuel Ventura e Bruno Góes. Campanhas de Lula e Bolsonaro discutem alternativas para driblar teto de gastos e aumentar despesas. Vejam como eles fazem as manipulações. Quer dizer, na essência, o que está dito aqui é o seguinte, que o Bolsonaro faz isso por oportunismo, isso é claro, é o nazismo, é o fascismo, por isso que eu falei aqui, a ladroagem. O Lula faz exatamente porque é preciso fazer contrapontos, é preciso abrir o debate, discutir o que é tudo isso, o que tudo isso representa, teto de gastos, responsabilidade fiscal, a questão social e assim por diante. Né? E a democracia, e eles não querem democracia, já põe inclusive aqui essas palavras, né, que eles querem driblar, é a ditadura, a inquisição, falei isso muito no vídeo passado. Ou você aceita ou você está fora do mundo, sabe? Porque você tem que se submeter, como disse o Estadão, aqui, a utopia latino-americana, né? Então você tem que se submeter como se fosse um quintal, como se você fosse escravo deste regime. Não tem democracia, absolutamente, está demonstrado aqui que não tem democracia. Eu quero mostrar para vocês aqui este livro aqui, ó, já falei dele aqui, O Valor de Tudo, da Mariana Mazzucato. É muito interessante. Já aqui no começo tem uma frase interessante que ela diz aqui o seguinte: Oscar Wilde aprendeu o problema do valor quando afirmou notariamente que um cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Entender a questão do valor é fundamental. Quem produz valor? O valor está nas mercadorias. Quem produz mercadoria? Por que a mercadoria é mercadoria? Né? Quem produz, quem se apropria da mercadoria, consequentemente se apropria do dinheiro, e o dinheiro vai se transformar em poder político. Aqui, por exemplo, na página 212, ela vai recordar aqui um artigo publicado no The New York Times Magazine pelo Milton Friedman em 1970, que fala que o título é A Responsabilidade Social dos Negócios é Aumentar seus lucros. Vejam, a ideia é exatamente aqui da ditadura, né? Do poder econômico. Então tem que gerar lucros. Ela vai mostrar aqui que para você gerar lucros é preciso você aplicar esses lucros no mercado financeiro, que é exatamente a ditadura de Wall Street, que eu tenho comentado muito isso aqui.
Ou seja, ela cita aqui o exemplo de carros e softwares. Você tem que produzir carros e softwares, mas você tem que pegar uma parte desses recursos, aplicar no mundo financeiro, que vai saquear os orçamentos públicos e as riquezas naturais e explorar o povo, escravizar o povo. Isso vai dar lucros. Consequentemente, você, a partir disso, você pode fazer algum tipo de ação social, inclusive identitarismo. Muito interessante, vale muito a pena, ela vai fundo aqui nessa questão. Eu quero finalmente voltar a falar aqui desse livro da Guerrilha do Araguaia, tem muito dessas conceituações aqui, né, de lutas, tem inclusive aqui num artigo que eu quero mostrar para vocês aqui, né, que eu falo aqui da Guerrilha do Araguaia e o Boi Voador, que é exatamente a utopia da democracia, como se a democracia fosse uma coisa assim absoluta, né, que eles vão dizer que a Guerrilha do Araguaia não lutava por democracia, inclusive um tal de Sérgio Fausto é o nome dele, que é deixa eu ver aqui, ele é o Sérgio Fausto, é um cientista político e superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Vai defender o quê? A ditadura militar. Está aqui, ó, o superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Lógico que ele faz uma maquiagem e tal. Junto com ele está aqui outros, inclusive alguns reitores aí de universidades, inclusive uma das universidades que tem aqui, deixa eu ver aqui o nome dele para eu não falar coisas indevidas, José Vicente, né, que é aí de uma universidade Zumbi dos Palmares. Vejam o que é o identitarismo. E o general Vilas Boas, né, que defendeu vergonhosamente o golpe de Estado, fazendo ameaças que a gente viu aí. Ele também está aqui fazendo loas à bestialidade, ao nazifascismo, ao bolsonarismo que atacou a Guerrilha do Araguaia. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Até a próxima.